Tito, capítulo 3, versos de 1 a 7. Às vezes nós ficamos em dúvida, não é? Às vezes somos tentados a nos questionar. As nossas atitudes estão corretas? Eu estou sendo visto como um cristão verdadeiro? Eu sou, como eu posso saber disso? Não é? Como eu posso saber se eu estou vivendo o verdadeiro evangelho? Como eu estou diante do que Deus quer para mim? Todos acharam? Tito, capítulo 3, versos de 1 a 7. Vamos ler então. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que eles obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Tem uma outra versão que fala principados e autoridades. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Glórias ao Senhor Deus. Queridos, toda dona de casa, ou melhor, quando nós casamos ou quando nós começamos, né, a nos interessar por cozinhar, a nossa preocupação é acertar a receita, não é, nutricionista? A nossa preocupação é acertar o bolo que iremos fazer, o doce, o salgado que iremos fazer, que iremos assar, acertar o ponto. Mas então, o que nós fazemos? Nós recorremos à receita. Quando nós compramos um aparelho eletrônico, ou uma ferramenta, ou, enfim, geladeira, celular, uma furadeira, qualquer aparelho, vem com um manual, não é? Quando nós queremos fazer uso de algo, de alguma manutenção, hoje nós temos a beneficência do YouTube, né? Aí vamos lá no tutorial do YouTube para ver como é que instala esse negócio, como é que faz essa manutenção aqui em casa, esse negócio está errado, quebrou aqui, o cano aqui, né? O que eu posso fazer? Enfim, nós seguimos um manual, nós seguimos as regras. Quando nós começamos lá a cozinhar, né? Eu falo lá, porque por mim, né? 65 anos, então foi bem lá que eu comecei, né? Lá atrás. Há certas coisas que eu não preciso mais do manual, porque já está gravado aqui em minha mente, não é? Dificilmente nós vamos buscar todo dia um manual para fazer um arroz, para fazer um feijão. Nós já sabemos a quantidade, o óleo, né? Nem fazemos medida, né? Tem cozinheira que nem experimenta, não é verdade? Já faz e sai no ponto certo, não é? Está tudo decorado aqui. Então, ela faz já com conhecimento de causa,
e faz direitinho. Essa é uma analogia, posso dizer até infantil, né? Mas é assim a nossa vida cristã. Sabe por quê? Este aqui, a Bíblia, ela não é um livro como qualquer outro. Ah, a Bíblia é mais um livro. Não é mais um livro. Não é mais um livro. Não é um livro que se soma a tantos outros na biblioteca, na literatura, não é? Não. A Bíblia, para o cristão, é um manual. E um manual de regras. E esse manual, nós temos que manuseá-lo diariamente. Há coisas que já gravamos, já está em nossa mente, não é? Mas há coisas que precisamos sempre estar aqui, manuseando. Eu achei interessante hoje, quando o irmão Eduardo veio nos contar a sua experiência de hoje, um certo cidadão, ele estava manobrando o carro, e o certo cidadão, diz ele que estava certinho, dando seta, tudo, né? Deu ré, certinho, enfim. E o cidadão parou e xingou de um palavrão. E ele, sanguíneo, como um bom sanguíneo, mas cristão, ele não respondeu. Ele falou, irmãos, isso para mim é uma bênção. Se fosse em outros tempos, eu teria feito acontecido. Não é assim. É assim. Mas ele aprendeu algo fundamental aqui, que não precisa estar sempre olhando aqui, mas que já está gravado em sua mente e em seu coração. Não revideis o mal com o mal. Não é? Não revideis o mal com o mal. Quando Tito diz aqui, antes nós éramos, no outro tempos, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, a coisa mudou. A coisa mudou. Não dá para sermos o mesmo que éramos ontem. Não dá para ser o mesmo que éramos o ano passado. Não dá para ser o mesmo que éramos quando éramos mais jovens. Não dá. Não existe cristão Gabriela. Ah, irmã, eu nasci assim. A Bíblia também é um livro histórico. Ela mostra a história de todo o seu povo. De todo o povo de Deus. E Deus é tão maravilhoso que Ele não esconde os erros dos grandes homens que aqui são relatadas as suas histórias. Ele não esconde. E aqui nós temos pessoas com várias personalidades iguais à minha, à sua, do outro, igualzinho. Nós temos um hábito, Martin Lloyd Jones nos adverte sobre isso. Ele diz assim, que nós temos, achamos que uma pessoa que não é cristã, ou não se considera cristã, ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa que faz bastante obra, ela é uma pessoa que anda, que cumpre a lei, uma pessoa que tem, as regras de convivência, uma pessoa pacífica, uma pessoa humilde, de coração, de temperamento. É mais crente do que vários crentes. Não é? Mas só que essa pessoa, ela precisa tomar a decisão de aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Sabe por quê? Porque se fosse assim, se essa pessoa fosse salva pelas suas obras, aí sim seria uma injustiça. E o irmão Eduardo, que é sanguíneo, e eu, que sou sanguíneo, e Pedro, estávamos lascados, irmão. Não ia ter salvação para nós.
Porque aquele que nasceu com o espírito, com um temperamento, melhor dizendo, com um temperamento dócil, ia direto para o céu e nós não, irmão. E aí? Mas Deus nos mostra que pessoas como nós, ao conhecer a bondade de Deus, ela é transformada. Assim como Pedro. Não é isso? Assim como Pedro. Pedro, quando cortou a orelha daquele soldado, ele era um. Mas depois que ele realmente entrou ali, a bondade de Deus em seu coração, ele realmente resolveu, tomou a decisão de ser um verdadeiro cristão. Ainda que ele traiu a Jesus, depois de trair Jesus, ele reconheceu quem ele realmente era e que ele precisava. Pedro não mais cortou a orelha de ninguém. E não traiu o seu Senhor, ao contrário, deu a sua vida, mas não negou a Jesus Cristo. Mas não negou a Jesus Cristo, coisa que antes ele negou. Não é verdade? Então isso nos alegra, não é, irmão Eduardo? Isso nos alegra. Nós que somos sanguíneos, que somos aquele tentados a querer cortar a orelha do outro quando o outro nos contraria. Opa, Jesus Cristo pode me mudar. E eu preciso do quê? Eu preciso do manual que me oriente. Eu preciso desse tutorial. Como um cristão deve se comportar diante da sociedade? Como um cristão deve agir? Como eu, como esposa, devo me comportar diante do meu relacionamento com meu marido? Como eu, como marido, devo me comportar em relação à minha esposa? Como eu, como cristã, devo me comportar no trabalho, devo me comportar na igreja? Com o meu irmão, com a minha irmã? A necessidade de nós estarmos consultando esse manual é para que ele nos mostre o quão nós precisamos de Deus. O quanto nós somos falhos. O quanto nós precisamos melhorar de ontem, terça-feira, para hoje, quarta-feira. Que os pecados que eu cometi na terça-feira, que o Senhor me livre. Sabe, queridos, desde quando eu entendi que nós podemos morrer dormindo, eu me preocupei em antes de dormir, pedir perdão pelos pecados cometidos durante o dia. Porque eu já vi tantas pessoas falarem, quando for a hora eu vou aceitar Jesus. Quando chegar a hora eu aceito. Você sabe quando chegar a sua hora? Se nem Jesus sabia a hora, você vai saber a sua hora dele vir? Você vai saber. Infelizmente, eu tenho uma experiência do meu irmão, que morreu dormindo. Que morreu dormindo, do mesmo jeitinho, com o braço debaixo da cabeça, a mesma posição. Não mudou 1 milímetro, não se contorceu, simplesmente o coração dele parou. E ele foi encontrado morto 3 dias depois. Sem nenhum movimento brusco. Eu espero em Deus que todas as vezes que ele ouviu o Evangelho, que tantas vezes que ele leu a Bíblia para o meu pai fazia-nos ler a Bíblia para ele. E a gente lia em voz alta, que ele era analfabeto, então ele pedia para os filhos lerem. A palavra de Deus tenha ficado no coração do meu irmão. E naquele dia, ou antes, ele tenha se prostrado diante de Deus. Talvez antes mesmo dele anoitecer, ele tenha lembrado do que ele já ouviu de Deus. E antes de dormir, ele tenha orado a Deus. E ele esteja com Deus. Essa é a minha esperança, que acalenta o meu coração. Nós não temos essa certeza. Então, o dia de mudar, o dia de ser um cristão verdadeiro é hoje. É hoje. O dia de parar de ler esse livro, de ler a Bíblia como se fosse um livro. E sim como um manual de regra, de prática.
É hoje, amados. É hoje. Ah, mas eu leio a Bíblia e não entendo. Porque você está lendo ela como, talvez você esteja lendo ela como um livro qualquer. E não como um manual que deva ser seguido. Que deva ser praticado. Sabe? Mas são tantas coisas, a gente ouve tantas pregações, a gente ouve tantos pastores, tantas pessoas pregando. Como eu devo saber? Tantas pessoas dizem isso, dizem aquilo. Como saber se eu estou no caminho certo? Como saber se o que a pessoa está me falando é o evangelho correto? Eu vi uma história de um homem, um especialista em notas, para identificar qual é a nota falsa e a nota verdadeira. E ali várias notas. E a pessoa apresentava para ele falava, é falsa. Apresentava outra nota, é falsa. Apresentava outra nota, é falsa. É falsa. Até que apresentaram a verdadeira, ele falou, é verdadeira. Aí alguém falou assim, mas como é que você se especializou em tantas notas falsas? Ele falou assim, não, eu não me especializei em nenhuma nota falsa, eu me especializei na verdadeira. Na verdadeira. Por isso, ele conhecendo a verdadeira, ele sabia que aquela lá era falsa. Você precisa conhecer esse manual de regra e prática. Porque quando alguém vier falar alguma palavra para você, como diz Paulo, que seja anátema, seja louco, considerado louco, porque você vai saber que o que ele está pregando não está de acordo com a palavra. E mais, ainda temos a preocupação, pastor, de vermos as traduções corretas, né? Misericórdia. A tradução de 2023 da Nova VI, naquele trecho lá de Gênesis, acho que 2, 7, não lembro, que fala da mulher, que Deus fez a mulher como ajudadora, fala que Deus fez a mulher como sua semelhante. Se adequando ao politicamente correto, né? Agradando aos mimizentos aí. Não, a mulher não é meia, a mulher não é... Sendo que o sentido que Deus colocou como ajudadora não menospreza e não deixa a mulher menor do que o homem em sentido algum. Ajudadora, aquela que está ao lado, aquela que ajuda. Ela não está, quando diz submissão, ela não é submissão de se humilhar, de ser menor. Mas o politicamente correto quer mudar a Bíblia. Então, até com a tradução, você tem que tomar cuidado. Com as traduções, tem que tomar cuidado. O inimigo é sujo, ele é sutil. Ele é sutil. Sabe, amados? Voltando ao livro de regras. Quando nós vemos esse tutorial que é a Bíblia, essa receita de como proceder, de como me comportar, das minhas atitudes, eu vou ver ali que eu tenho que tomar grandes posições, grandes decisões, mas eu tenho também que tomar pequenas, mínimas, fazer grandes gestos, mas também eu tenho que fazer pequenos gestos. Pequenos gestos, pequenas coisas. Quando eu percebo que o que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, está acontecendo, infelizmente, não é? O nosso país precisa de oração. Nós precisamos orar, e estamos em campanha, né, pastor, de oração pelo nosso país, durante todo o mês. Então, veja bem, eu preciso me colocar aos pés do Senhor Jesus, sabendo que pessoas estão perecendo, estão morrendo, indo para o inferno. Eu preciso orar e clamar a Deus para que essas pessoas sejam resgatadas. Ao invés disso, eu vou me preocupar com aquilo que conforta o meu coração. Eu vou procurar, sabe, que alguém me agrade, massageie o meu ego, diga palavras que eu me sinta elogiada, engrandecida, edificada. Acorda! Pessoas estão indo para o inferno, nossos irmãos estão morrendo, queimados vivos, lá na Nigéria. É só você abrir a internet e você ver. E o manual? O que eu estou fazendo com esse manual?
Não só as grandes coisas, mas as mínimas coisas nos calam o coração. Sabe, eu tinha uma vizinha que um dia ela me chamou, de vez em quando ela nos dava alguma coisa, assava um peixe, dava um peixe para a gente, fazia um não sei o que lá e de repente trazia para nós. Era uma senhora muito amável. E um dia ela, eu não sei, a chave, parece que eu fiquei fora, o Osmar estava para chegar e eu esqueci a minha chave. E ela, entra aqui, Ruth, e ela me serviu o café. Queridos, o que tem de tão especial num café, numa simples xícara de café? Eu chorei, porque me lembrou o café da minha mãe. Fraco! Fraco! Mas feito com tanto carinho, Vasti. Amados, eu trouxe minha mãe, nós trouxemos minha mãe para morar conosco, e fizemos, construímos a parte de trás da nossa casa, e ali ela morava. Eu, quando comprava café, já comprava o açúcar, já dava para ela, eu não fazia mais. Embora aquele café fraco, mas era o amor, era o carinho. Quando ela me via chegar, ela falou, filha, quando eu estudava, eu fazia faculdade, chegava tarde da noite, ela via eu acender a luz da cozinha, aí ela, filha, eu fiz café para você. Eu ia lá e tomava. Ai, amados. Isso aí, fraco. Eu nunca disse para ela, ai, mas o café está fraco, está ruim. Eu tomava. Eu não fazia mais café em casa, eu levava para ela e ela fazia o café. E quando a dona Cida me ofereceu aquele café fraco, eu chorei de emoção. Ela falou, o que foi, Ruth? Aí eu contei para ela, ela falou, venha sempre tomar café aqui em casa. Atitudes simples que nós precisamos fazer também com o nosso próximo. Um carinho simples. Às vezes temos que tomar grandes decisões, não é? Mas o ser cristão, o seguir esse manual, não está apenas nas grandes coisas, está nas pequeninas coisas também. No tratamento, no relacionamento, não é? No relacionamento ali. Quando o Martin Lloyd Jones também ele fala da primeira bem-aventurança, sabe a bem-aventurança ali no capítulo 5 de Mateus? Bem-aventurados pobres de espírito, ou os vazios de espíritos, né? De espírito. Ele observa que essa primeira bem-aventurança, ela é necessária, porque não foi por acaso que Jesus colocou, né? Enumerou ali todas as bem-aventuranças, não foi aleatório. E aquela bem-aventurança, ele diz que é a porta para receber as demais. Que as demais são a plenitude. Ali esvaziar-se, né? Aquele pobre de espírito, tá? Aquele que se esvazia. Porque para que eu possa ser cheia, eu preciso estar vazia, não é? Para que eu possa encher algo, um copo, é preciso que aquele copo esteja vazio. Então, para que todas aquelas bem-aventuranças venham sobre a minha alma, eu preciso esvaziar de mim, das minhas concupiscências, dos meus conceitos, das minhas ideias, das minhas práticas, que eu sei que não edificam a mim e nem ao meu próximo, e muito menos ao reino de Deus. Eu preciso me esvaziar para eu ser cheia. Agora, aquele que diz, não, eu sou bom o suficiente. Eu sou bom. Olha, Senhor, lembra daquele publicano? Ó, Senhor, eu dou oferta. Minha oferta é tanto valor. Aquele lá, pobre, aquele lá não dá nada, aquele lá. Não é? Esvaziar de nós mesmos, para que possamos ser cheios do Espírito Santo, para que o mundo veja que esse livro, esse manual, ele tem feito efeito, tem sido realizado, praticado em nossa vida. Para que se um dia o governo chegar, queimem as Bíblias. Lá na China, meus irmãos, você não pode ter Bíblia. Se você tiver Bíblia, ou você ou alguém da sua família pode morrer. A Bíblia daquelas pessoas, na vida daquelas pessoas, está aqui. Está aqui. No Irã,
A igreja, os cristãos são muito, muito perseguidos, mortos. Mas é a igreja que mais cresce em todo o mundo. Porque eles não negam a Cristo. Porque eles não têm isso aqui, como um livro apenas. Como um livro que conta a história do povo de Deus. Eles têm como regra, como manual de conduta e prática. Eu tenho certeza que essas pessoas não ficam de mimimi, porque elas sabem que a luta maior é contra o maligno. Amados, foi liberado o demônio sobre o Brasil, sobre o Rio de Janeiro. Quantas vezes nos carnavais, a imagem de Deus ali sendo escrachada, defamada, e o povo aplaudindo nas escolas de samba. É cultura. É cultura. É cultura. Foram dando brecha. Idolatrando mais ao homem do que a Deus. As regras que eu estou seguindo são as regras das celebridades, daquelas pessoas que eu admiro, que estão na mídia, que estão na novela, o comportamento. Tem um programa, chama-se Suruba. Três pessoas, no mínimo, ali. Sexo. Legal, moderno. Legal, olha lá, que moderno. Ei, força, hein, olha que legal. Tá mó bope, meu. Mó legal. Normalizando. E Deus? Brincando com Deus. Em toda a história do povo de Deus, quando Deus falou, basta, eu vou corrigir vocês. E vou usar os próprios inimigos de vocês para corrigir. Irmão, não é fácil, não. Não foi fácil, não, para aquele povo, não. Assim como não é para nós e nunca será. Então é tempo de vivermos, de praticarmos esse livro. Esse manual, diariamente, constantemente. E, acima de tudo, nunca nos acharmos bons demais. Eu sou bom demais. Eu dou as ofertas. Eu faço tanta caridade. Eu trabalho tanto na igreja. Lembre-se, não são os seus méritos, não é por os seus méritos. Nós temos na Bíblia um grande exemplo que é Barnabé. Um homem caridoso, muito, muito caridoso, a Bíblia diz. Mas ele precisava de algo. E Jesus mandou, vai lá. Falou com Pedro, vai lá. Barnabé precisava aceitar Jesus Cristo. Porque a bondade dele, as boas obras dele, não entrariam no reino, a não ser que ele aceitasse a Jesus Cristo como seu Salvador. A não ser que ele tivesse esse livro como regra, como prática para a sua vida. Não é fácil ouvir, assim como também não é fácil nós falarmos. Mas é verdadeiro. Mas é verdadeiro. Precisamos, amados. É urgente. Precisamos expulsar esse demônio que foi liberado. Esse demônio de violência que foi liberado sobre a nossa nação, sobre o estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Bahia. Está nas mesmas condições. As facções chegam e escrevem na casa assim, vaza. E o morador, com sua família, tem que deixar a sua casa. Jovens eles entram na sua casa. Ali, sua filha adolescente, eles usam e abusam. E deixam sua filha grávida. Nós temos que orar. Mas nós temos que ter autoridade. Como diz aqui Tito, nós temos que nos sujeitar à autoridade dos céus para expulsarmos esses demônios de nossas vidas, de nossa nação, de nossa cidade, do nosso estado, da nossa casa, da nossa família, de nossa vida, em nome de Jesus. Temos essa autoridade. Quando ele vier para nós, quem é você?
Lembra daquelas pessoas que relata ali no livro de Atos, que foram expulsar aquele demônio? Eu expulso você em nome de Paulo, em nome do Deus que Paulo serve. Eu conheço Paulo, conheço Jesus, conheço... E você quem é? E os demônios saltaram em cima daquelas pessoas. É preciso viver também como Paulo vivia. Eu acho maravilhoso quando Paulo ousadamente fala: sejam meus seguidores, como eu sou de Cristo. Que certeza, né? Que ousadia. Eu não tenho essa ousadia não, pastor. Misericórdia. Não segue eu não, porque eu sou falha. Segue o que eu digo. O que eu digo tem que estar de acordo com essa palavra. Se eu vier aqui falar uma palavra que não seja minha, irmão, não aceite. Tem que ser de Jesus Cristo. Tem que ser daqui desse manual. Certo? E mais ainda, o que eu vivo tem que estar de acordo com isso aqui. Que o Senhor Deus continue te modificando, irmão Eduardo. Dando essas surpresas para você. Olha, eu reagi assim, que benção. Como isso é grátis. Como o Espírito Santo se alegrou. Ó, meu filho, olha, meu filho. Sabe, amados, é bom demais. Deus se alegra com isso. O meu filho dando testemunho de mim. Olha que coisa linda, não é? Agora o irmão Eduardo vem aqui. Essa pessoa vê o irmão Eduardo na live. Aquele que me xingou. Agora, não, puxa vida, eu xinguei aquele cara. Meu Deus, ele é um servo de Deus. Ai, me perdoa, Deus. Que vergonha, não é? É assim que tem que ser. Seguir esse manual. Porque esse manual não vai dar ruim. A receita daqui nunca vai errar. Nunca vai queimar, passar do ponto. Ela vai estar no ponto certo para a nossa vida. Sabe, queridos, teve uma época, quando eu era muito jovem ainda, 19 anos, eu me afastei por um tempo dos caminhos do Senhor e voltei, pela graça, o Senhor Deus me resgatou, me trouxe de volta. Quando eu cheguei à igreja, eu senti algumas pessoas ali olhando para mim de soslaio, assim, de rabo de olho, né? E não me cumprimentando, e aquilo me entristeceu. Na hora, o Espírito Santo me repreendeu. Falou: quem morreu por você? Fui eu ou foi ela? Aí eu falei: nunca mais vou entristecer. O ano passado eu tive o burnout. Com a burnout eu tive o síndrome do pânico. E eu comecei a me inquietar, me incomodar com o que as pessoas diziam, com o que as pessoas falavam, com a presença de algumas pessoas. Mas ali, eu estava adoecida. Eu estava adoecida. Mas eu busquei o recurso que o Senhor deixou para nós, os especialistas e a medicação. E graças a Deus, hoje eu não preciso mais de especialista nem de medicação. Porque o Senhor Deus me ajudou. Não sei qual é o teu problema que está te impedindo de seguir esse livro de regra e de prática. Seja qual for. Aqui há a receita certa para a tua vida. Aqui há a receita que vai te levar para o caminho que te leva à vida eterna. Em Cristo Jesus. Mas não esqueça, você precisa aceitar a Jesus como seu Salvador. E confessar diante do homem que você é filho dele. Amém? Pai querido, louvado seja o teu nome. Obrigada, Senhor, porque tu nos deixaste, Deus, este manual de prática para nós crescermos, Senhor, cada dia. Quando nós lemos, quando, Senhor, a tua palavra nos revela, Senhor amado, o quanto nós somos falhos e o quanto nós precisamos de ti. E essa palavra, esse manual nos ensina como nos aproximarmos de ti, como chegarmos diante de ti, Senhor amado. E mais ainda, nos abençoa no nosso relacionamento com o nosso próximo, com os nossos familiares. Nos ensina, Senhor, e nos edifica e nos faz seres humanos e cristãos melhores. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por tua graça e bondade sobre a nossa vida. Obrigada, Deus, pela tua graça e bondade sobre o estado do Rio de Janeiro, sobre a tua proteção, sobre aqueles policiais, Senhor, que recebem tão pouco, para irem no confronto, Senhor, sem saber se voltarão para as suas casas, para as suas mães, para os seus pais, para as suas famílias, seus esposos, esposas e filhos. Obrigada pela vida deles, Deus. E console aqueles que se foram, console as famílias. Protege, Senhor, os trabalhadores, os jovens, as crianças, os idosos,
assim também como todos os demais estados do nosso Brasil, a nossa nação, Senhor. Livra a nossa nação desse espírito de morte, desse espírito de violência. Destitui do poder, Senhor, aqueles, Senhor amado, que compactuam com esse erro, que compactuam, Senhor amado, com a marginalidade. Em nome de Jesus, destitui-os de poder. Queremos que eles se convertam, que eles conheçam a Ti, que eles se quebrantem diante de Ti. Mas se eles se negarem, tira-lhes o poder, tira-lhes a autoridade de seus cargos. Em nome do Senhor Jesus. Abençoe a Tua igreja e ouve as nossas orações. Que possamos abençoar, ó Deus, com nossas palavras, nossas atitudes, a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém.